Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Dias e esse é o canal Natureza ao Cubo. O meu objetivo, junto com o professor Kevin e com o professor Vitor, é ajudar você a gabaritar a prova de Ciências da Natureza do PAS. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa de uma prova de Física do PAS. Só que antes, eu queria que você já deixasse o like no vídeo, já se inscrevesse no canal para dar aquela força pra gente, beleza? Vamos nessa? Vamos lá, pessoal. Essa é a prova do subprograma de 2017, segunda etapa. Então, ela foi aplicada em 2018. A primeira questão, ela apresenta um texto que fala que um avião está usando água, né, soltando água em cima do incêndio para tentar conter esse incêndio. O texto não é importante para a gente resolver as questões, então eu vou pular. Item 75. Comparativamente, em alta altitude e, consequentemente, sob menor pressão, determinado volume de água absorverá menos energia antes de evaporar do que aquela que absorveria se estivesse em baixa altitude. Esse item, gente, está correto. Por quê? A gente sabe que a nível do mar, a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Então, eu preciso de uma certa energia para elevar a água até essa temperatura. Porém, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição, ou seja, fica mais fácil da água evaporar, exigindo assim menos energia. Isso acontece porque a pressão ela ajuda as moléculas a ficarem mais unidas, né? Então você dificulta essa mudança de estado quanto maior for a pressão. É um item certinho. Questão 76. Em incêndios, a quantidade de calor que é transferido das chamas para determinado volume de água e a velocidade dessa transmissão independe da diferença de temperatura entre as chamas e o líquido. Errado, né, pessoal? Questão 76. Em incêndios, a quantidade de calor que é transferido das chamas para determinado volume de água e a velocidade dessa transmissão independe da diferença de temperatura entre as chamas e o líquido. Esse item está errado, né, pessoal? Porque ele disse que independe da diferença de temperatura e depende sim. De acordo com a lei de Fourier, que vai falar do fluxo térmico, que é a razão entre a quantidade de calor trocada entre dois corpos e o tempo que levou para eles trocarem esse calor, ela vai me dizer que esse fluxo depende de uma constante, depende do meio que separa eles, a área de contato entre esses corpos, a diferença de temperatura entre eles, e vai ser inversamente proporcional à espessura da camada de material que separa esses dois corpos. Então, a gente pode ver que a diferença de temperatura é inversamente proporcional à variação do tempo, né? O tempo que leva para essa troca de calor acontecer. Então, depende sim, o item está errado. Questão 77. Considerando que entre 20 graus Celsius e 100 graus Celsius o calor específico e o calor latente de evaporação da água sejam iguais, respectivamente, a 4,2 joules por grama grau Celsius e 2.260 joules por grama, calcule em milhões de joules a quantidade de energia que uma bomba com 14 kg de água a 20 graus Celsius poderá absorver até que, nas condições normais de temperatura e pressão, todo esse volume evapore. Após efetuar todos os cálculos, despreze para a marcação no caderno de respostas a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Bom, então aqui a gente vai ter que ter duas etapas. A primeira, onde o corpo vai receber calor e variar a temperatura. Essa quantidade de calor é a que a gente chama de calor sensível, né? Então, vou pegar aqui, a quantidade de calor vai ser a massa vezes calor específico vezes ΔT. Um cuidado que a gente tem que tomar é que ele me deu a massa em quilogramas e aqui é joule por grama grau Celsius. Então, eu tenho que deixar em gramas, né, a massa. Eu vou colocar aqui 14 vezes 10 à terceira. O calor específico, 4,2. E a variação de temperatura, de 20 para 100, vai ser 80 graus Celsius. Faça esse cálculozinho aí na sua calculadora. Eu já fiz o meu aqui, deu 4.704 vezes 10 à terceira joules. Como ele quer em milhões de joules, a gente pode colocar aqui também 4,704 vezes 10 à sexta joules. Ok? Agora, a segunda etapa é quando ele vai receber calor para mudar de estado. Então, vai ser o calor latente, que eu calculo como m vezes
L, a massa continua 14 vezes 10 à terceira, e o calor latente é 2.260 joules por grama. Faça sua continha, 14 vezes 2.260, eu já fiz a minha aqui, dá 31.640, vezes 10 à terceira. Se eu for colocar em milhões, eu vou ter 31,640 vezes 10 à sexta joules. 10 à sexta é milhão, né, gente? E somando os dois, eu vou ter a quantidade total de calor. 4,704 mais 31,640, tudo vezes 10 à sexta, né? Eu vou ter 35, aí somando aqui, ó, 7 mais 6 vai dar 36, e aqui não importa, na verdade, né? Porque a parte fracionária a gente vai desprezar. Então fica 36 vezes 10 à sexta joules, que é 36 milhões de joules. Então a resposta que você vai marcar no seu gabarito é 0, 3, 6, né? 0 nas centenas, 3 nas dezenas, 6 na unidade. Beleza? Questão 78. Ele fala o seguinte: o índice de refração do ar nas proximidades da superfície da Terra varia de forma contínua com a altitude e depende, entre outros fatores, da temperatura. Na prática, a variação do índice de refração pode ser aproximada usando-se um modelo em camadas, como ilustra a figura precedente, em que foram consideradas 3 regiões a partir do solo: uma de queimada, uma de ar quente e outra de ar frio. Então tá na figura aqui bem claro, né? Parte verde queimada, esse salmão aqui ar quente e azulzinho aqui ar frio. Na figura, L1 corresponde a um raio de luz que atravessa a região de ar frio e incide com um ângulo de 30 graus na interface entre as regiões de ar frio e ar quente. Nesse modelo, a razão entre os índices de refração das regiões de ar frio e de ar quente é igual a 2. Então, olha só, vamos chamar o índice de refração da região de ar frio de N1 e de ar quente N2. Ele está me falando que N1 sobre N2 é igual a 2. Assinale a opção que indica o comportamento correto do raio de luz L1 ao atingir a interface entre as regiões de ar frio e ar quente. Bom, então tenho que saber o seguinte, ó, essa situação aqui, ela é meio absurda, a gente pode já desconsiderar. Aqui ele sofreu refração, normal. Aqui ele está no ângulo limite, ó. Veja que o raio refratado, ele está aqui aproximadamente fazendo 90 graus com a minha normal, ó. O ângulo de refração, né? E aqui seria uma reflexão total. Então eu vou ter que descobrir se está acontecendo reflexão total ou não. Aí um detalhe importante dessa questão é o seguinte, ó, ele me deu um alfa de 30 graus. O que é esse alfa? É o ângulo do raio de luz com a superfície de separação entre os meios. Isso é o meu índice de refração. Isso é o meu ângulo de incidência? Não é. O ângulo de incidência é esse aqui, ó. Então, se aqui é 30 graus, meu ângulo de incidência é 60. É o que falta para completar 90 graus aqui, ó. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte, ó. Para eu calcular o ângulo limite, eu vou fazer seno do ângulo limite é igual a N2, que é o índice de refração do meio de menor densidade, o índice de refração menor, né? Dividido por N1, que é o índice de refração maior. Se N1 sobre N2 é 2, então N2 sobre N1 é 1 sobre 2. Então, seno do meu ângulo limite é 1 sobre 2. Seno de qual ângulo é 1 sobre 2? Seno de 30 graus. Então, meu ângulo limite é igual a 30 graus. Aquela tabelinha dos ângulos, né? Tabelinha das razões trigonométricas, dos ângulos notáveis, tem ela no final da prova, tá bom? Então, você pode ir lá e consultar. Você não precisa decorar, fazer musiquinha, nada disso. Vai ter lá. Então, seno de 30 é 1 sobre 2, então chego à conclusão que o ângulo limite é de 30 graus. E o 60 passou de 30 já faz muito tempo.
Então, vou ter reflexão total. A resposta é a letra D. Seguindo aqui, ó, ele me dá uma figura de um avião saindo de uma região e indo para outra, ó, região 1 para região 2, das temperaturas ali no ladinho, e me dá esse texto aqui, ó. O teste de um protótipo de avião experimental usado no combate a queimadas foi realizado em regiões 1 e 2, de duas temperaturas conforme ilustrado na figura anterior. Na região 1, de maior altitude, a temperatura externa é de 280 Kelvin, e na região 2, próxima ao incêndio, de 320 Kelvin. O motor do avião de combustão interna comporta-se como uma máquina de Carnot, com a temperatura de fonte quente igual a 360 Kelvin. Então, beleza. Item 79. O gráfico a seguir ilustra de forma correta o ciclo do motor do avião na região 1. Ó, na região 1, primeira coisa importante, na verdade, ele está considerando que o avião se comporta como uma máquina de Carnot. Na máquina de Carnot, o gráfico de temperatura e entropia sempre vai ter que dar esse quadradinho aí, ó. Eu vou explicar aqui por quê, tá? Mas isso já é um primeiro ponto importante para eu conseguir responder rapidamente essa questão. Outra coisa importante é identificar as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Por quê? Na máquina de Carnot, eu tenho 4 transformações. 2 expansões, uma isotérmica e outra adiabática, e 2 compressões, uma isotérmica e outra adiabática. Quando eu estou nas transformações isotérmicas, eu não vou ter variação de temperatura. Então, é exatamente nessa aqui, ó, nessa região onde a temperatura é constante, e aqui também a temperatura é constante, beleza? Só que nessa primeira, como eu estou recebendo calor, eu tenho um aumento na entropia, e na segunda, eu tenho uma diminuição da entropia. Então, aqui está tudo ok. Os valores que ele me deu, ó, a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Então, também, da fonte fria na região 2, né? Então, também está tudo de acordo com o que a questão me falou. E aí, por fim, nas transformações adiabáticas, eu não tenho troca de calor com o meio, então vou ter uma entropia constante, mas a minha temperatura está variando. Nesse caso, eu estou diminuindo a temperatura, né? Eu estou indo da temperatura da fonte quente para a temperatura da fonte fria, e nesse caso eu estou aumentando a temperatura, ó. Então, isso sem variar a entropia, né? A entropia constante aqui, tem um valor de entropia que vai manter constante enquanto eu diminuo a temperatura, que é na transformação adiabática. E aqui eu tenho de novo uma entropia constante enquanto eu aumento a temperatura. Então, o gráfico está corretinho. Então, o item também está correto. Questão 80. Na transformação adiabática que ocorre no motor, não haverá variação térmica, independente da região em que o avião se encontrar. Ele está dizendo que na transformação adiabática que ocorre no motor, não haverá variação térmica independente da região que o avião se encontrar. Esse item está errado, né? E aqui você pode pensar, poxa, mas se é adiabática, não tem troca de calor, então não tem variação de temperatura? Errado. Pode acontecer variação de temperatura quando eu variar as variáveis de estado do gás, pressão, volume e temperatura, né? Elas têm uma relação entre elas. Então, eu posso variar a temperatura do gás mesmo sem trocar calor com o ambiente. Por exemplo, realizando trabalho sobre ele. Olha só, se a gente pegar a primeira lei, eu vou falar que a quantidade de calor que eu cedi para o sistema é igual ao trabalho mais variação de energia interna. Se eu variar a energia interna, eu estou variando a temperatura. Na transformação adiabática, que não tem troca de calor, isso aqui vai ser zero, ó. Eu tenho zero é igual a trabalho mais ΔU. Ou o trabalho é igual a menos ΔU. Ou seja, eu posso realizar trabalho e variar a energia interna do corpo, consequentemente variando a temperatura dele, mesmo sem ter troca de calor com o ambiente. Então o item está errado. Na próxima questão a gente tem o seguinte: a figura a seguir ilustra um telescópio refrator. A distância entre as lentes B e O desse telescópio foi ajustada de modo tal que os seus focos fiquem sobre o mesmo ponto F. Então, eu tenho uma lente aqui, ó, no ponto B,
o foco dela aqui, e a outra lente O, o foco dela está em cima do foco do B ali, ó. Na figura, a seta vertical simboliza um objeto e as setas orientais paralelas representam raios de luz. Então, represente no diagrama a seguir a trajetória dos raios de luz e a imagem do objeto formada pela luz que atravessa as lentes B e O do telescópio. O espaço reservado acima, tá. Aqui é o seguinte, gente. Aqui eu tenho um telescópio refrator, que ele é formado de duas lentes convergentes. Então, na lente convergente, o raio de luz que chega paralelo ao eixo principal da lente, ele vai se direcionar para o foco. Vai passar reto e vai bater lá na outra lente, ó. E aqui, mesma coisa, né? Chegou paralelo, vai passar pelo foco. Esse quadriculado ajuda a gente a fazer certinho aqui, né? Eu recomendo você levar para a prova duas canetas. Isso já é recomendado porque caso uma falhar, estourar, você tem outra. Mas você também pode usar uma caneta de régua nesse tipo de questão. E esse raio que chega passando pelo foco e incide na lente sai paralelo ao eixo principal. Então ele vai sair paralelo aqui e esse de baixo aqui, mesma coisa. E aí a imagem formada, o que acontece? Esse raio de luz saiu aqui de baixo, ó, então ele vai formar a parte de baixo da seta bem aqui. E esse saiu daqui de cima, vai formar a parte de cima da seta aqui. Então ela vai ficar, na verdade, de cabeça para baixo, assim, ó, invertida, tá? É assim que acontece mesmo nos telescópios refratores. A termometria acústica é um método de medição de temperatura que, para realizar medições, utiliza a relação entre a velocidade do som em um gás, confinado em determinado volume, e a temperatura termodinâmica. Com isso, é possível medir valores de temperatura ao longo da trajetória de propagação das ondas sonoras, que pode ocorrer de uma forma unidimensional ou multidirecional. Para certas condições de pressão atmosférica, a velocidade do som no ar seco pode ser calculada em função da temperatura, pela expressão V igual a 327,6 vezes raiz de t sobre 273. Considerando essas informações, julgue os seguintes itens. Item 108. Se uma onda esférica tiver intensidade I a uma distância d da fonte, então a uma distância 2d da fonte, a intensidade dessa onda será I sobre 2. Gente, a intensidade do som ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu dobrar a distância, a intensidade é dividida por 4, que é 2 ao quadrado, né? E não por 2. Então, o item está errado. Isso vem da nossa equação aqui, ó. A intensidade é igual à potência do som dividido pela área. Essa área, quando eu emito uma onda sonora, ela se espalha como se fosse uma bolha de sabão. Ela vai crescendo assim num formato esférico. Então, essa área é a área da casca esférica, que é 4πd ao quadrado. Então, a área é proporcional ao quadrado da distância. Então, o I é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Nas condições em questão, considerando-se uma onda sonora com frequência f e comprimento de onda lambda, a temperatura da região pela qual a onda se propaga pode ser determinada pela expressão T é igual a lambda ao quadrado f ao quadrado sobre 393,12. Bom, olha só, o T ele já foi dado para a gente aqui em função da velocidade, ó. Na verdade, ele deu velocidade em função do tempo. Eu posso inverter essa situação aqui, ó. (273). Se eu elevar toda a equação ao quadrado, vou ter que V ao quadrado é igual a 327,6 ao quadrado vezes T sobre 273. Isolando o T, eu tenho que T é igual a V ao quadrado. Isso aqui, ó, 327,6 ao quadrado vai passar dividindo. 6, né? E isso aqui vai multiplicando. E aí você vai fazer esse cálculo aqui, ó, na sua calculadora. E aí o que que acontece? Olha que aqui embaixo, o resultado está embaixo, ó. Então, na verdade, eu vou dividir
por 273 em cima e embaixo. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar o resultado que está ali, ó. No caso, você vai fazer esse cálculo, obviamente, na calculadora que vai ser fornecida para você, né? No dia da prova. E a velocidade, pela lei fundamental da ondulatória, velocidade é lambda vezes f. Então, v ao quadrado é lambda ao quadrado vezes f ao quadrado. Então, vou ter que lambda ao quadrado vezes f ao quadrado sobre 393,12, que vai ser o resultado desse cálculo que você vai fazer aqui, ó. Tá? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar esse resultado aqui. Então, o item está correto. Questão 110. A frequência da onda sonora diminui quando ela passa de um meio para outro com menor temperatura. Gente, quando acontece a refração, no caso, né, que ele está falando aqui, que é quando a onda muda de meio, a frequência da onda não muda, o que vai mudar é a velocidade e o comprimento de onda. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Quanto menor a velocidade, menor o comprimento de onda. E a frequência, ela não vai mudar. Então, o item está errado. E aqui a gente encerra a resolução de mais uma prova. Espero que tenham tirado um bom proveito. Espero que façam uma boa prova. Até a próxima. Tchau, tchau.